Então, eu vou, conforme eu tinha dito, né, falar sobre a disbiose intestinal. Então, a disbiose intestinal, ela é toda a alteração do microbioma e da mucosa intestinal. Então, ele altera, de fato, toda a microbiota e a mucosa do intestino. E aí, muitos cientistas já chegaram, realmente, né, nessa informação que os nossos genes, eles não são determinantes, mas sim o microbioma. Então, a epigenética, e muitos de vocês que já viram a minha aula de epigenética, ela fala, né, que a genética, ela é um percentual, mas a epigenética, ela é determinante no momento que você adequa a sua vida e seus hábitos, né, para ter uma saúde melhor. E o microbioma, ele é, assim, fundamental para a gente ter saúde. Então, eu vou passar aqui um exemplo para vocês, ó. Irmãs gêmeas, iguais, aparência, né? Só, porque elas são bem diferentes entre elas. Então, esse daqui é um estudo que eu trouxe aqui para mostrar para vocês de como duas pessoas iguais, gêmeas, com o mesmo genes, são diferentes. Por quê? Essas duas mulheres, elas são diferentes, embora sejam irmãs gêmeas. Porque se eu te retirar as fezes de ambas, né, e fizer transplante das fezes delas nos ratos, as fezes da gorda vai engordar o rato. E a da magra, ele vai ficar da mesma forma. Então, essa pesquisa, eles chegaram a ver que a obesidade, a pessoa, ela não é obesa simplesmente porque é obesa, mas o microbioma dela é de obeso, né? Então, aqueles quilos a mais estão impactando diretamente no microbioma. E aí tem aquele efeito sanfona, né? Que as pessoas muitas vezes fazem a dieta, aí no primeiro momento ela emagrece, só que depois ela volta a engordar, porque o microbioma dela é de gordo. Então, olha que impactante que é essa informação. Então, não adianta simplesmente se pegar e falar assim, poxa vida, eu emagreço e engordo. Nossa, essa minha dieta não está adiantando. Mas você tem que cuidar do seu microbioma, porque senão você vai voltar a engordar. E aí né, a maioria de vocês que usa o método Haghara sabe, né, que também ele é um aliado importantíssimo, né, dando energia para a célula e fazendo todo o processo de aceleração metabólica. E muitos perguntam, nossa, mas como isso acontece, né? As nossas correntes, elas são tão perfeitamente adaptadas ao organismo, à fisiologia, que simplesmente o sistema nervoso central não consegue distinguir o que foi eletricamente induzido no natural e simplesmente acata. Porque ele acha que é natural, foi o organismo que propiciou aquilo, aquela aceleração toda, que é energia, nada mais é do que o ATP, né? Então, vocês, a maioria, né, que tem o método, sabe que isso realmente acontece. Vamos lá. Olha essa matéria que eu consegui do olhar digital. Eles fizeram um transplante de fezes num rato, e esse rato, ele continuou jovem. Então, ele reverteu os efeitos do envelhecimento. Olha como é importante se cuidar de microbioma, gente. Eu vou falar um pouquinho mais do transplante de fezes para vocês entenderem, que é bem interessante isso, e o Brasil já está, assim, bem acelerado com todas essas pesquisas e já também na prática. Então, a cura que vem do intestino alheio, é isso que o pessoal está falando, está chamando, né? Como que se sucede tudo isso, vocês vão entender comigo. Então, os resultados significativos, chamado do transplante de microbiota fecal, ele trata as infecções recorrentes. E aí, em 2013, nos Estados Unidos, essa pesquisa, né, eles já constataram tudo isso. E de lá para cá só veio aprimorando todos esses estudos, né? E realmente eles viram o sucesso desse, né, desse princípio. E é bem simples, né? Repopular o intestino
do paciente receptor com micro-organismos benéficos de um doador saudável. E vamos ver comigo como é que isso acontece. Então, eu tenho o doador saudável, aí eles vão fazer todo um processo das fezes do doador para transplantar no microbioma do paciente. E aí, nossos resultados são fantásticos, porque esse microbioma da pessoa que, né, chega numa situação, num momento, assim, crítico, reverte toda a situação. Porque eu tenho uma saudável, e aí todo o organismo agradece. Então, o NIOM, Human Microbiome Project dos Estados Unidos, que é o Instituto Nacional de Saúde, né, confirmou recentemente que, embora um ser humano tenha 23 mil genes funcionais, o microbioma humano possui em torno de 8 milhões de genes. Então, 348 vezes maior, ou seja, 34.800% a mais comparado aos genes funcionais. Então, gente, sim, eu tenho células, mas eu tenho muito mais bactérias benéficas no meu microbioma que eu preciso cuidar. Então, se eu quiser ter saúde e longevidade, eu tenho que comer não por mim, mas pelo meu microbioma. Temos que fazer isso. Então, se alimentar pelo microbioma quer dizer que eu devo acrescentar na dieta algum fermentado. Porque o alimento fermentado, ele nada mais é do que um probiótico. E lá na frente, eu também vou falar alguma coisa sobre alimentos fermentados, né? E aí, eles pesquisaram também muitos longevos que têm o hábito de comer fermentados. E esse fermentado, né, introduzido nessa dieta diariamente, realmente ele vai propiciar saúde. E aí fica a dica para vocês: colocar fermentados, alguns fermentados na dieta do dia a dia. Então, as bactérias da microbiota e as mitocôndrias, a gente realmente herda da mãe, né? O pai não teve participação. Na hora do parto, né, a vagina entra em contato com algumas bactérias da mãe e na amamentação também, que elas vão passar para a criança, o bebê. E aí, tudo isso a gente herda da mãe, né? E eu consigo ter um sistema mais robusto, mais saudável, porque eu tenho contato realmente com tudo isso. E muitos falam, né? E é verdade que quando né, a mãe teve uma cesárea, por exemplo, que não teve esse contato direto, né, pela vagina, a criança tende a ter um sistema imune um pouquinho mais deficiente. E é verdade, a gente sabe disso. Mas na amamentação, ela consegue também já ajudar com todas essas bactérias benéficas, né? Então, vamos lá. Eu fiz esse vídeo aqui no Dia das Mães, e vocês vão entender um pouquinho mais sobre mitocôndrias e sobre as bactérias benéficas. Vamos ouvir. Ou ver, né? Porque vocês acham que não tem som aí. Lindinho, né, gente? Realmente é algo assim que a gente deve muito às nossas mães. E aí a pesquisa continua falando, né, que a maioria dos longevos com as pessoas de mais de 100 anos, num quadro de pesquisas, se constatou que a microbiota dessas pessoas, elas têm semelhança a pessoas de 30 anos saudáveis. Então, vocês imaginam que eu cuidando do meu microbioma,
eu vou chegar a ter uma saúde, né? Vou viver mais e, ao mesmo tempo, né, bem, sem doenças, sem inflamações, né? E a maioria dessas pesquisas, né, porque os centenários, a maioria é no Japão, e os orientais, eles têm por hábito, né, cuidar realmente da alimentação, comer fermentados. E por que será que é tão assim recorrente? Porque, infelizmente, né, o Ocidente, ele não tem esse hábito, mas o oriental, sim, né? Então, a gente realmente, eu tenho que cuidar do meu microbioma, inclusive, rejuvenesce. Então, fico a pergunta aqui, qual a idade do seu microbioma? Se você não faz uso de nenhum fermentado, ou passou por algum tratamento com alopatas e antibióticos, tem casos que é de 2 a 4 anos para recuperar esse microbioma. Porque ele destrói grande parte, né, do microbioma. E aí ficam as bactérias ruins, né, os patógenos. E aí, sem contar que eu tenho mais um agravante aqui, o glifosato, que é o herbicida antibiótico usado nas plantações. Destrói o microbioma e causa bloqueio na absorção de triptofano e fenilalanina, que causam quadros de depressão. Gente, a doença do século é a doença psicológica. E por que será, né? Eu fico me perguntando, mas assim, eu já sei a resposta e acho que vocês também já entenderam. Então, a falta de absorção do triptofano causa quadros de depressão e inibe a produção da serotonina. A fenilalanina, ela causa distúrbios da tireoide, porque ela não vai produzir a tirosina e a tiroxina. Então, eu posso dizer que os agrotóxicos, inclusive, causam depressões e distúrbios tireoidianos, que resultam em obesidade e, dependendo da quantidade de agrotóxico ingerido, mais e mais a gordura vai se localizar e se depositar no organismo, e aí o quadro fica terrível, né? Então, vamos lá. Esses são só 2 exemplos que eu estou dando, tá? Né, a depressão e os distúrbios tireoidianos, né? Síndrome de Hashimoto, por exemplo. Mas eu tenho mais coisas, inclusive, que os agrotóxicos causam, né? Toxicidade no organismo, o fígado que vai ficar deficiente, vai afetar sistemas e órgãos, enfim. E o ambiente ruim propicia o quê? Doenças, infelizmente. E aí agora eu vou falar também para vocês, né, de outro quadro. O holobioma, ele tem um papel determinante em quanto e como você irá viver. Então, um holobionte, ele é um conjunto de hospedeiro e muitas outras espécies que vivem dentro ou ao redor dele, que juntos, eles formam uma unidade ecológica discreta através de uma simbiose. Então, é assim, é realmente um local propício. Então, eu tenho células mais células do intestino que irão determinar quanto você vai viver e como seu microbioma vai se manifestar. E aí, eu tenho esse microbioma saudável ou não? Aí vamos entender isso e saber como que, de repente, vocês estão e determinar, de repente, o quadro de vocês e dos seus pacientes. Se eu melhoro o microbioma intestinal, eu melhoro a saúde. Tenho condições de viver mais e com um sistema imune robusto, fortalecido, saudável. Então, eu tenho que desparasitar, eu tenho que desintoxicar. E aí, o método Haghihara, com tudo isso, eu consigo melhorar muito. E eu tenho também o composto, né, o antirréfiso, que muitos de vocês já conhecem, que eu vou limpar tóxicos, metais pesados, parasitas, e eu vou remineralizar com minerais nobres todo o organismo. Tem também os coloidais, os mixais, detox, porque no processo, vocês sabem, a gente faz uso de tudo isso. Então, o microbioma, ele existe em diferentes partes do organismo. Hoje nós estamos falando do intestino, e nós vamos ficar, né, no intestino de uma forma geral para entender
e fazer essa linha de raciocínio. Mas eu tenho ele por todo o corpo. Então, vamos entender isso. O gênito urinário, ele é um microbioma, o intestino, boca e nariz e a pele. Então, Hipócrates já dizia, né? Toda doença começa no intestino. Isso há 5.000 anos antes de Cristo, ele já dizia isso. E vocês podem pegar isso como referência. Isso não é novo, gente. Isso é muito antigo. Vou pôr um vídeo para vocês entenderem como que as bactérias, elas entram na corrente sanguínea e, consequentemente, vai para o intestino e vice-versa. Olha, vocês estão vendo o intestino aqui saudável. É como se fosse assim, as bactérias boas, benéficas, são as bolinhas azuis. E esses bichinhos feinhos aí são os patógenos. Vou pôr de novo para vocês verem. Eles não conseguem penetrar, porque esse intestino está saudável, ele não está vazando. Eu tenho o tecido epitelial do sangue fechadinho, que não consegue entrar patógenos. Então, só as bactérias boas, elas conseguem penetrar. As ruins ficam fora. E agora aqui eu tenho intestino disbiótico, que é o leaky gut, que a gente chama, que é a hiperpermeabilidade intestinal, ou o intestino vazando. Dá uma olhadinha. Todas elas conseguem entrar. Infelizmente. E é isso. Aí ela penetra na corrente, na parede intestinal, e ela vai para o sangue. Gente, isso eu vejo na microscopia. Eu vejo parasita no sangue. Onde que o parasita é para estar? Não é no sangue. E nem em nenhum lugar, mas eu vejo eles no sangue. Então, o Robert Frost já dizia, né? Boas cercas fazem bons vizinhos. Então, a hiperpermeabilidade do intestino, ela tem uma condição relacionada à evolução de uma desbiose intestinal, que, em resumo, ela é a representação do desequilíbrio das funções intestinais. E também pode ser chamada como síndrome do intestino hiperpermeável. Os patógenos, eles entram e penetram no sangue, conforme eu falei para vocês, e eles funcionam como um corpo estranho. Por isso que eu vejo todo aquele rulô, agregação, deixam as hemácias com um polimorfismo, sabe? Todas, né? Tem vários tipos de polimorfismo celular que eu vejo na hemácia, e a hemácia, ela é para ser redonda apenas, e bonitinha, e solta, e respirando, né? E aí a gente sabe que o elo mais fraco da corrente é onde ele vai se depositar, né? Por exemplo, a pessoa tem tendência a ter uma síndrome de Hashimoto ou uma tireoide enfraquecida, o anticorpo vai atacar a tireoide, né? E aí, outros casos também. Aonde você tem um problema? Eu tenho um problema, por exemplo, de rim. É ali que ele vai estourar o problema maior, né? Doenças autoimunes, eles já constataram que ela inicia no intestino. Então, esse intestino vazando, ele vai passar para o sangue os patógenos, e aí vai causar todo o problema, que vai, né, gravar muito, e a pessoa vai ficar toda inflamada, e aí começam todos os problemas de saúde. Então, eu posso dizer que a proteína não digerida também ela passa para o sangue. E isso é porque assim, existe essa simbiose que é o solo propício, infelizmente, né? E se eu fortaleço o meu sistema, né, orgânico de forma natural, eu consigo combater isso. E eu fazer o uso do método Haghara diariamente, eu sou prova viva disso, tá, gente? Eu uso, sim, e eu vejo como a minha energia e a minha energia celular, ela, assim, fica totalmente, assim, a favor do meu sistema, do meu organismo. Aqui eu tenho mais um exemplo do intestino vazando, né? E aí também tem o mimetismo molecular, que a gente também fala bastante, né? Que é o anticorpo contra a proteína. Ele vai atacar realmente aonde o seu organismo tem um problema maior. Né? E aí eu ponho um exemplo de tireoide, pâncreas, aí tem muitos, tem exemplos mil.
né? E esse mimetismo molecular, ele é a semelhança estrutural entre um patógeno ou metabólico e a própria estrutura do alimento em questão. E essa semelhança, ela pode ser expressada e compartilhada em sequências de aminoácidos. Então, a estrutura, ela é semelhante, ela é igualzinha, só que ela não tem o efeito que deveria. Então, eu tenho essa semelhança mais entre o patógeno e o antígeno, mas ele não tem a função. Por exemplo, da síndrome de Hashimoto, da tireoide, ele faz a estrutura molecular igualzinha, como uma aula que eu já dei para vocês no curso, mas ele não tem efeito nenhum. E aí o organismo acha que produziu, né, a molécula, só que não, o patógeno que produziu a semelhança de aminoácidos iguais, mas ela não tem função. Enfim, é complicado. E aí, vamos lá. Como eu vou resolver tudo isso? Eu tenho que pensar o que nós chamamos de 4R agora, tá? Então, meu trato gastrointestinal, eu tenho que remover, eu tenho que repor, eu tenho que reinocular e eu tenho que reparar. Então, eu fazendo isso, eu vou tratar o meu intestino e vou ter uma microbiota saudável. O que eu vou remover? Inflamações. Eu vou repor enzimas, eu vou reinocular o microbioma e eu vou reparar a parede do intestino. E assim eu vou criar um organismo forte, saudável, para viver muito tempo. E aí eu vou cuidar, né? Com todos esses parâmetros. Eu vou cuidar da imunidade, vou fazer meu organismo absorver e eu vou detoxificar ele. Então, as funções de absorção, eu consigo dar a matéria-prima para o meu organismo. Por quê? Sem matéria-prima, eu não construo nada, né? Vou construir uma casa, eu tenho que ter tijolo e cimento. Então, a absorção vai ser a matéria-prima. No sistema imune, eu vou dar a força, né? Para que tudo isso esteja apto e com energia. E aí, método Haghara entra aí de novo, né? Com a energia celular. E eu tenho que detoxificar para remover toda essa toxicidade e ter a função de proteger, né? Contra patógenos. E aí, vamos lá, na diversidade de alimentos inflamatórios, remédios alopatas, né, que fazem muito mal para o intestino. O que eu tenho que remover? Como eu disse na aula para vocês, glúten, leite, derivados, antibióticos, anti-inflamatórios, os paracetamóis da vida, os inibidores de pompa de prótons, né? Eu tenho que tirar isso do meu organismo. E tem tanta coisa que eu posso substituir, como eu já disse para vocês, e muita coisa natural. Então, à medida que os anos passam, eu já coloquei também para vocês como a capacidade enzimática da gente cai. A partir dos 40 anos, eu caio em 50% a produção de ácido clorídrico. Então, cai pela metade. Eu tenho que repor enzimas digestivas. Posso usar vinagre de maçã, né? O cloridato de betaína e o zinco-carnosina. Eu tenho que repor com essas questões. Aí eu vou reinocular. Vou colocar vegetais fermentados, fibras 30 gramas por dia, prebióticos, probióticos, o lactobacillus e o bifidobactério. Então, os alimentos fermentados, eles são feitos por meio de crescimento microbiano desejado e conversões enzimáticas de componentes alimentares. Vocês conhecem fermentados? Gente, olha que coisinha mais linda. Eu faço kombucha. Eu faço uso diário. Diário, assim, é a bebida, tá? É a minha bebida, a bebida do meu marido, né? E meu filho, irmãos, cunhados, sobrinhos, onde eu posso reintegrar isso, eu coloco. E aí a gente tem muitas receitas legais. E aí fica a dica, se vocês quiserem
também fazer kombucha, eu tenho o Scooby, que é a matéria-prima. É um chá fermentado, que tem todo um processo, né, de simbiose, onde eu consigo ter uma fermentação natural acontecendo, e eu já estou reinoculando o meu microbioma com fermentado. Sem contar com um monte de grãos, de legumes, frutas que eu posso fermentar, que é fantástico. Então, eu vou falar um pouquinho do Bacillus reuteri, que é uma bactéria gram-positiva, um probiótico, né? Que habita naturalmente no meu intestino. Mas se eu né, estou em desbiose, eu tenho que fazer uso dele de uma forma manual, eu tenho que fazer uma ingestão dele. Olha só, ele tem um poder de cicatrização de feridas, melhora a pele, melhora o volume testicular, ele reduz a gordura visceral, estimula o sistema imune, aumenta a testosterona, cuida dos seus cabelos, do crescimento dos seus cabelos, ele vai diminuir bastante o risco de câncer de cólon e mama, e a produção de ocitocina, né, que é o hormônio do bem-estar e prazer, do orgasmo, do amor, da paixão, ele vai aumentar e muito. O que com o toque Haghihara, né, do método Haghihara, vocês também conseguem fazer. Que no tocar, a produção de ocitocina vai ser maravilhosa. E se eu estou me alimentando direitinho, melhor ainda. Então, vamos lá, eu tenho mais um, a Akkermansia municipila. É difícil falar. Ela atua diminuindo os níveis substanciais inflamatórios do sangue e diminui a quantidade de receptores da molécula de LDL, o colesterol maléfico. E, como resultado, eu tenho uma menor circulação do LDL no sangue e no acúmulo de tecidos adiposos. Então, é natural tudo isso. Aonde que eu consigo, né, de forma manual, ingerir esse probiótico? No cranberry e no romã, que aumenta a eficácia de alguns tratamentos anticâncer, aumenta a modulação do sistema imune, melhora o metabolismo da glicose, aumenta a ação anti-inflamatória e combate a obesidade. Gente, eu vou falar para vocês que eu fiz um fermentado com chia e suco do romã. Ele virou uma geleia maravilhosa. Então, aqui eu falei para vocês. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um cremezinho de abacaxi com um pouquinhozinho só de açúcar demerara, uma caldinha, e coloquei nessa gelatina. Gente, que delícia! Que delícia! Foi maravilhoso. Todo mundo amou. Então, dá para se alimentar bem, saudável, e comer de forma assim, que você, né, que o gosto fica palitativo, que fica gostoso. A gente não tem que fazer abrir mão, né? Ai, nossa, minha comida é ruim. Não, gente, eu como assim, saudavelmente e ao mesmo tempo com prazer. Então, aí eu vou explicar para vocês que a cada 5 dias eu tenho célula nova. Que o organismo, ele se repara sozinho, ele é autossuficiente, né? Quando tem energia, está saudável. Porém, se você não está saudável, você tem condições de recuperar ele em 5 dias. E aí você tem um novo sistema e começa de novo uma nova fase. Então, aquela pessoa que fala assim, nossa, eu já tenho 50 anos, eu já estou todo inflamado, todo ruim. Gente, vamos cuidar disso. Porque em 5 dias eu consigo recuperar e começar uma nova fase boa. Aí, vamos lá, reparar. Cúrcuma, anti-inflamatório natural, o NAC também, zinco-carmosina, o glutationa, a L-glutamina, vitamina A, C, E, D3 e o clorela, que é maravilhoso para alcalinizar seu organismo. Então, como que eu consigo fortalecer o meu sistema imune? Repor, né? E trabalhar toda essa questão enzimática, eu vou tratar o microbioma, remover as inflamações, reinocular tudo e reparar a parede intestinal.
eu conseguindo fazer isso, eu vou ter um sistema imune fortalecido. Então, aí a gente também já viu em várias literaturas, né, que os pacientes com doenças crônicas, a maioria tem desbiose intestinal. Então, tem que começar pelo intestino, tem que cuidar do microbioma. A gente também já viu que a antibiótico terapia, ela vai enfraquecer o sistema imune e vai deixar a pessoa predisposta a doenças crônicas degenerativas. Então, o antibiótico, gente, é terrível. E o que significa antibiótico? Ó, gente, você pode pegar isso aqui lá na Wikipédia, tá? É contra a vida, contra um ser vivo. E o probiótico é a favor da vida. Tem muita coisa errada, né? Muita coisa errada. Enfim. Então, com a mucosa intestinal, eu vou colocar probióticos e eu vou recuperar e regenerar todo esse tecido e dar capacidade de regeneração e de, né, começar um novo ciclo, que a cada 5 dias a gente já viu que vai se renovar, né, e se começar uma nova fase saudável. Então, vamos cuidar, né, desse tão importante sistema que nós temos. E aí eles já chegaram à conclusão que nós temos um órgão virtual que é a microbiota intestinal, que é responsável pela integridade imunológica, e eles já chegaram à conclusão que é o nosso ecossistema pessoal, né? Conjunto de comunidades que vivem em determinado local e interagem entre si com o meio ambiente, constituindo um sistema vivo, equilibrado e autossuficiente. Se eu tenho tudo certinho, tudo em ordem, né? Todo o ciclo operante, realmente eu tenho um sistema robusto, forte, um sistema imune que eu não vou pegar, por exemplo, uma gripe, que eu não vou pegar, né, alguma coisa que esteja no ar. Por quê? Eu posso até pegar, só que vai ser algo muito sutil, muito discreto, né? E aqui eu vou fazer uma outra associação para vocês entenderem. Quando eu falo de eubiose, né, é a expressão de todos os esforços para se viver em harmonia. Então, significa que se relacionar com o processo de evolução, eu entendo que a transformação de energia em consciência. A natureza, ela é sábia, né? Ela é inteligente, e aí a floresta, ela é uma eubiose. Por quê? Ela vive plenamente e tem saúde sozinha. Né? A árvore não fica pedindo para a gente, eu preciso de água, eu preciso de água. Não, ela é autossuficiente, ela se mantém. E aí o nosso organismo também é assim, desde que a gente não tenha interferências. Mas, infelizmente, com toda essa, né, vida que a gente tem, com essa, né, essa rotina, esses hábitos que foram implementados, o que acabou acontecendo? Uma desbiose, que destrói, né? Isso daqui é um exemplo de uma floresta, mas a ecologia ali, ó, ela está aberta para quê? Receber o que está propício para ela. Que o quê? Um animal, quando ele está numa floresta e ele vê uma queimada, ele sai dessa floresta. Ninguém precisa avisar ele, ó, vai embora que está queimando aqui. Ele mesmo sabe sair. Agora, se eu tenho uma desbiose, o que vai acontecer? Eu vou ter um ambiente propício para patógenos, né? E aí eu tenho o Clostridium difficile, a Candida albicans, H. pylori, entre outros, né, gente? Então, qual é o problema disso tudo? É o microbioma, é a simbiose do terreno. Ela está favorável para coisas boas ou coisas ruins? E é aí que se manifestam as coisas ruins. Então, se eu fizer uma comparação, né, desse desequilíbrio, né, desfavorável, essa composição de diversidade né, de desbiose, quando esse desequilíbrio ocorre, há uma redução de espécie benéfica. Por quê? O ruim vai proliferar, né, espécies prejudiciais, como o Clostridium difficile, que é uma bactéria ruim, que ela se instalando, muitas vezes é até difícil tirar e matar ela. Só que tem que cuidar, assim, cuidando né, direitinho, como se deve, dá certo.
Mas vamos lá, comparando essas duas fotos, né? Eu tenho uma mata, eu peguei e queimei tudo. Esse replante, ele tem que ser um replante certo, para dar certo, porque senão ela vai ficar deficiente por muito, 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 muito tempo. Mas se eu cuidar de fazer um replante certo, ir lá nessa terra, né, limpar toda ela, tirar toda esse resquício que ficou de queimadas, eu vou conseguir reparar esse replante e ela vai voltar a ter vida. Este é o nosso microbioma. Espero que vocês tenham entendido essa minha analogia. Eu pus diversas formas para vocês conseguirem entender que realmente é assim. Eu tenho que cuidar. Então, eu posso avaliar que a nossa saúde intestinal, né, pelo cocô, ela pode ser saudável, estar saudável ou não. Eu quero que vocês, com isso, vocês analisem vocês, como que vocês estão. O animal saudável, ele vai defecar e o ânus dele está limpinho. Ele não vai lá se limpar para ver se está limpo ou não. E você, como é que você está? Entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês uma escala de fezes, que é a escala de Bristol, onde vocês vão saber se identificar como vocês estão. E dependendo de como vocês estejam, limpe o microbioma. E aí dá para começar a fazer com um antirréfiso, muitas de vocês já fizeram, e com certeza aí já viram todo esse resultado, né? E aí quem está aqui que realmente não conhece o método Haghari e o antirréfiso, depois me chama para eu explicar um pouquinho melhor, tá bom? E vamos lá no gráfico para vocês verem como que esse gráfico ele vai elencar, né, considerando tamanhos, texturas, formatos, para vocês se identificarem como vocês estão. Então, essa daqui é a escala de Bristol, né? Eu tenho o tipo 1, pedaços separados, duros, como amendoim. Tipo 2, formato de salsicha mais segmentado. Formato 3, forma de salsicha, mas com fendas na superfície. O tipo 4 é uma forma de salsicha, né, ou cobra lisa e mole. E aí eu tenho o número 4, que seria o ideal, né? O 5, que são pedaços moles, mas contornos nítidos, que também pode ficar beleza, também, não tem problema. Aí os 6, pedaços aerados e contornos esgarçados, já não é legal também. E o aquoso menos ainda, né, gente? Porque daí o aquoso eu estou perdendo líquidos que eu não deveria, tá? E aqui eu vou chegar no final da nossa apresentação. E aqui eu agradeço para vocês e vamos nos falar agora lá na tela com todo mundo. Oi, gente. Eu vou parar a gravação, tá?